O nosso tema é siderúrgica. Os alunos são Isabela Vitória e Lília Vieira, do terceiro MSI. Olá, eu sou Isabela e vou falar sobre o tipo de indústria. As siderúrgicas são conhecidas como indústrias de base, pois o material produzido apenas é usado em tarefas mais simples. A maioria delas produzem chapas ou barras metálicas que serve de matéria-prima para companhias de outros setores fabricarem seu produto final. A siderúrgica é um ramo da indústria metalúrgica dedicado à transformação do ferro. Este mineral é transformado normalmente em forno alto através de uma instalação que o funde em uma cápsula cilíndrica, por onde o combustível sólido do coke se submete a reações químicas, transformando em ferro. A obtenção do ferro na indústria siderúrgica está destinada a outro metal, o aço. No entanto, existem aços que são obtidos diretamente do ferro velho. Apesar da circunstância conturbada do país, a indústria siderúrgica tem sido responsável por manter a economia em andamento, contribuir com geração de empregos, câmbio, investimentos, importação e exportação. Essa fábrica é importante fornecedora de insumos para diversos outros setores da indústria de transformação, bem como para a construção civil. Olá, meu nome é Aline e eu vou falar um pouco sobre como está o segmento atualmente das indústrias siderúrgicas no Brasil. Bom, como basicamente em todos os países, por conta do coronavírus, da pandemia, teve a sua economia bastante afetada em vários segmentos. E um deles, querendo ou não, foi a indústria siderúrgica. No nosso país, existe uma entidade responsável por representar as empresas brasileiras que produzem aço, né? Atualmente, o nome dessa entidade se chama Instituto Aço Brasil. Antigamente se chamava Instituto Brasileiro de Siderúrgica. Essa instituição trabalha tanto realizando estudos em relação ao processos de trabalhos, equipamentos e novas tecnologias, como também entende o atual momento das indústrias, né? Por conta de todo o nosso contexto. Cria programas para soluções de médio a longo prazo, realiza atividades e atua como representante junto a entidades públicas e privadas, tanto no Brasil como no exterior. Todo mês, esse Instituto do Aço Brasil faz uma coleta de dados estatísticos para indicar às empresas do setor siderúrgico sobre o comportamento do comércio de aço. E os últimos registros foram bastante otimistas. Referente a julho de 2020, a produção da indústria siderúrgica cresceu 21,2% e as vendas internas aumentaram 9,1% comparado a junho de 2020. Já o consumo aparente da matéria-prima evoluiu em 5,5%. No último balanço, referente a agosto de 2020, os dados demonstram que o segmento apresenta estabilidade em níveis pré-Covid, com uma leve queda de 1,3% de vendas internas. Existe uma associação chamada Associação Latino-Americana do Aço. Bom, essa associação previu que teríamos um aumento de 9,6% de consumo aparente em 2021, que pode chegar a quase 20 milhões de toneladas de aço vendidos neste ano. Basicamente, a recuperação econômica da indústria siderúrgica brasileira está diretamente relacionada com a retomada das obras de construções civis, pois o aumento de produção industrial, automotiva e bens de capitais, esses setores correspondem a mais ou menos 80% do consumo do aço. Como as indústrias siderúrgicas estão basicamente relacionadas a muitas coisas importantes, a construções, a automóveis, bens que são muito ligados ao consumo do ser humano, os investidores têm uma alta confiança em investir nesse setor, pois se trata de algo basicamente, vamos dizer, essencial.
E quanto mais os investidores investem seu dinheiro nesse setor, mais ele tende a expandir. Podemos falar que sim, sofreu um impacto por conta da pandemia, apesar de ser um ramo bastante estável, né? Sofreu um certo impacto, mas tende a se recuperar rapidamente, pois é algo que está há muitos anos no mercado. Se analisarmos os gráficos de crescimento, sempre tende a crescer. E quando cai, cai muito pouco e se mantém estável durante um tempo. E dependendo da época, do contexto ou do que está em alta, esse mercado pode voltar a ser bastante, ele já é muito influência, mas pode reforçar o seu poder econômico perante o produto interno bruto, entre vários outros fatores do nosso país na economia. É um setor bastante influente que tende a crescer ou se manter estável.